Bom dia, eu sou Victor Bulhão, acadêmico de medicina do primeiro período da Universidade Federal do Maranhão, campus Imperatriz. Agora eu vou passar alguns avisos importantes que devem ser seguidos até o final da palestra. A lista de presença será enviada 1 hora após o início da palestra e ficará aberta até 1 hora após término da apresentação. Então, a recomendação é que não fiquem pedindo. A cada 30 minutos, nós vamos colocar um aviso no chat sobre as principais recomendações. As perguntas, elas poderão ser feitas no chat, só que é mais recomendado que vocês coloquem as perguntas ao final da palestra. Evitem ligar microfone ou a câmera para que não ocorra nenhuma intercorrência. Como eu havia dito, essa mensagem que eu estou falando agora vai ficar disponível no chat. A palestra de hoje vai ser ministrada pelo professor Anderson Nascimento. Eu vou falar algumas coisas sobre ele agora. Enfermeiro, tem experiência na área de enfermagem com ênfase em saúde pública. Docente com atuação no ensino em saúde com uso de metodologias ativas. Especialista em saúde materna e infantil pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA. Especialista em docência na saúde pela UFRGS e processos educacionais na saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Mestre em Ciências Ambientais pela Unital. Professor e coordenador do curso de Medicina na Universidade Federal do Maranhão. Pois bem, pessoal, agora eu passo a palavra para o professor Anderson Nascimento e que se inicie mais um dia da nossa jornada digital. Espero que todos tenham uma boa palestra. Vitor, pessoal, bom dia. Vitor, eu estou sem conseguir ativar o áudio de uma da... Não, já consegui ativar nas duas. Pessoal, bom dia. Sala 1 e sala 2 conseguem me ouvir? Ok. Pessoal, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Estou vendo aqui que temos muitos alunos aí da UFMA, mas também temos alunos de outras instituições. Então, obrigado a todos aí pela participação na nossa jornada. Desejo a de estarmos reunidos aqui, mesmo que virtualmente, mesmo que à distância, para que a gente possa estar trocando aí experiências e construindo conhecimento a partir desses momentos que nós estaremos vivendo, tá? Então, dispensa a apresentação, o Vitor já me apresentou, tá? Eu sou o enfermeiro Anderson, e vou estar trabalhando com vocês hoje a temática da Política Nacional de Atenção Básica, certo? É mais um relato de experiência, um compartilhamento das experiências que eu pude viver aí durante esses 10 anos de formação, e graças a Deus tive a oportunidade de estar à frente da atenção básica, também tive a oportunidade de estar como enfermeiro da atenção básica, além de gestor desse importante departamento da saúde pública brasileira, né? Eu vou iniciar aqui meu compartilhamento de tela com vocês, para que a gente possa dar início aí à nossa abordagem. Só um instante. Antes de iniciar, tudo bem, nas duas salas, tá? Depois que vocês me derem um ok, a gente inicia. Sala 1 e sala 2, com compartilhamento ok?
Tudo certinho, professor Anderson. Ok. Pessoal, aqui. Só um momento, que deu uma interrompida aqui no compartilhamento da tela. Ok, Vitor, me confirma novamente a tela compartilhada nas duas salas. Tudo certinho, professor. As duas telas estão compartilhadas nas duas salas. Ok, vamos lá. Então, gente, a gente vai começar aqui a nossa abordagem sobre a Política Nacional de Atenção Básica, tá? Eu costumo falar sempre que a Política Nacional de Atenção Básica é um braço muito forte aí no Sistema Único de Saúde brasileiro. Eu acredito, inclusive, que esse sistema de atenção básica que nós temos, essa estrutura de atenção básica que nós temos implantada no Brasil, será, sem dúvida, aí, o grande trunfo do nosso país, inclusive para o enfrentamento da pandemia. Né? É lógico que depende muito de uma questão de gestão, a gente precisa mostrar a situação sanitária que nós estamos vivendo hoje. Né? Eu inicio a palestra com essa imagem da capa desse livro, que eu tenho aqui, inclusive, em casa, e guardo ele com muito apreço e com muito carinho, porque é um livro que ele traz, um livro, uma edição que foi lançada em comemoração aos 20 anos da Estratégia Saúde da Família no Brasil. Né? Então, esse livro ele foi lançado em 2014 e ele reúne, além de textos aí de alguns pesquisadores na área de atenção básica, ele reúne muitas experiências de municípios sobre o que foi vivido, experiências exitosas que esses municípios viveram após a implantação do Programa Saúde da Família. Né? Eu costumo dizer que saúde pública a gente constrói com experiências, né? A participação popular, a participação social dentro do SUS, ela é muito importante, né? Então eu tenho um carinho muito grande por essa edição, justamente porque ele traz experiências de vários municípios no decorrer desses 20 anos após a implantação da estratégia de saúde da família. E ele fala justamente do que a gente espera, né? Qual foi a contribuição do Programa Saúde da Família para o futuro da saúde pública. A gente costuma olhar para o SUS
sempre, até porque quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, a gente costuma ver críticas muito pesadas em relação ao que a mídia mostra. Geralmente a gente só consegue olhar aquilo que é negativo, né? E essa edição, ela traz um olhar muito positivo sobre o quanto o Sistema Único de Saúde tem contribuído para melhorar, sobretudo, os indicadores de mortalidade materna, infantil e todos aqueles outros problemas de saúde que vêm assolando aí a população brasileira ao longo desses anos. Então, eu volto sempre a refazer essa leitura, sempre que eu quero me inspirar em experiências positivas do que a atenção básica tem feito hoje, em 2020. Então, a gente percebe que quando a gente fala de saúde pública, especificamente falando de atenção básica, nada é permanente. Tudo está em constante movimento, em constante transformação, né? No ano de 1994, o PSF foi implantado como algo que ainda estava sendo experimentado, né? Então, assim, foi um movimento muito positivo, que realmente começou uma transformação muito profunda com a implementação do SUS, onde essa atenção básica ela começava a aparecer como algo que realmente iria reorganizar todo o processo de assistência à saúde no SUS e iria, a partir de então, começar a ser a ordenadora desse cuidado, né? Mas, até então, o que nós tínhamos era um programa sendo implementado, né? Programa esse que serve de espelho para muitos países de primeiro mundo. O Reino Unido tem uma experiência muito positiva aqui no Brasil, em que vieram conhecer a nossa realidade, vieram conhecer o trabalho dos agentes comunitários de saúde, para implementar uma política muito parecida lá. Então, a gente percebe que os olhares do mundo estão voltados para as nossas experiências, e, a partir disso, eles começaram um processo de desenvolvimento de um programa similar ao que nós executamos aqui no Brasil. Mas esse programa ele só veio, de fato, a ganhar força em 2006, quando foi lançada a Política Nacional de Atenção Básica, né? O que era um programa passou a ser uma política. E o que muda? Muda toda a sua força, né? A partir do momento que esse programa passou a ser amparado por uma política nacional, a gente começa a ter mais força, inclusive na questão do financiamento dessa estratégia, né? Mas, como eu falei para vocês, quando a gente fala de saúde pública, tudo está em constante transformação, em constante movimento, né? Em 2017, nós tivemos aí uma nova política nacional de atenção básica, né? E aí parece que a gente fica um pouco perdido. Nossa, mas em 2016 essa política foi lançada, 10 anos depois essa política é extinta e lança uma nova política. Não é bem assim, né? Na verdade, se você for fazer uma análise de 1994 para 2017, a gente percebe que pouca coisa mudou. Os princípios norteadores do Programa Saúde da Família, que começou em 1994, e o que tem hoje na nova Política Nacional de Atenção Básica, lançada em 2017, é praticamente a mesma coisa. O que muda são os aspectos operacionais, e principalmente o que é relacionado ao financiamento. Então, nós estamos sempre ouvindo, existe uma participação popular e social muito grande para que a gente consiga sempre estar melhorando essas políticas e esses programas. Por isso que a gente precisa, de tempos em tempos, rever, discutir e lançar propostas de melhorias e de adequações dessas políticas, tá? Então, quando vocês ouvirem falar em uma nova política nacional de atenção básica, na verdade, não é uma nova política, né? É a política nas teorias, de acordo com a realidade em que os profissionais relatam e os municípios vão experimentando diferentes formas, diferentes modelos de fazer essa assistência, e para que isso não fique na informalidade, é necessário que a gente faça essas adequações nessas políticas, à medida que vamos tendo experiências positivas ou negativas diante do que está sendo proposto.
Eu gosto muito dessa imagem aqui que mostra esses diferentes sujeitos, né? Certamente que vivem em diferentes realidades, porque a atenção básica ela tem essa característica, né? De olhar o sujeito na sua singularidade, no seu contexto sociocultural e econômico, porque somente com esse olhar sensível e com esse olhar capaz de perceber as diferentes realidades de cada cidadão é que a gente consegue realmente ofertar uma assistência integral, que é o que a Política Nacional de Atenção Básica tanto prioriza, tá? Quando a gente Política Nacional de Atenção Básica, eu fico bastante otimista, porque a gente percebe que realmente existe uma participação popular. Eu tive o privilégio de participar de 2 momentos, que foi esse Fórum Nacional de Gestão da Atenção Básica. Na época eu era coordenador da Atenção Básica aqui de Imperatriz, e foi um fórum onde todos os coordenadores de todos os municípios tiveram voz para falar quais eram as nossas experiências dentro dessa política, o que de fato a gente consegue realizar e implementar. Porque é muito bonito no papel, mas na realidade isso não é execuível, né? Então, todos esses momentos que vocês estão vendo aqui foram justamente para que a gente pudesse discutir e muitas vezes até discordar. Olha, na política, o programa tal ele está especificado de uma forma, mas nós não conseguimos, diante da realidade local, executar o que realmente a política está determinando, né? Então, todos esses momentos serviram para que a gente colocasse em pauta, em discussão, quais eram as fragilidades, quais eram as potencialidades, para que a partir dessa escuta qualificada a gente pudesse modificar o que era necessário. A oportunidade de participar foi desse Fórum Nacional de Gestão da Atenção Básica. Então, eu tive a graça de participar em 2015 do 6º Fórum Nacional de Gestão e tive também o privilégio de participar em 2016. A partir de todos esses encontros com gestores, com comissões bipartite, tripartite, seminários, né, e criação do grupo de trabalho, foi que se percebeu quais eram as necessidades de adequação dessa nova Política Nacional de Atenção Básica. Pode ser que vocês ouçam alguns profissionais falarem que com a nova política, a atenção básica sofreu uma certa descaracterização, né? Porque houve algumas mudanças que alguns profissionais não concordam muito, né? Por exemplo, a criação de equipes de atenção básica, onde a gente tem uma carga horária fracionada dos profissionais, que a gente vai falar disso mais à frente, tá? Mas, na verdade, algumas mudanças que foram feitas, sobretudo no financiamento dessa atenção básica, elas foram fruto de um olhar muito sensível dessa equipe, né, desse grupo de trabalho, no sentido de entender que nós fazíamos alguns trabalhos informais e esses trabalhos eles não eram reconhecidos e o município não recebia recurso. Então, o que o Ministério da Saúde pensou? Não é o ideal a gente trabalhar na informalidade. Então, mesmo que a gente faça algumas mudanças que, a princípio, pareçam descaracterizar essa estratégia de saúde da família, é muito mais produtivo que a gente formalize todos esses arranjos de trabalho. Porque nós moramos em um país de proporções continental. Não dá para pensar que a gente vai ter um modelo único execuível em todos os municípios brasileiros. Então, esse movimento de flexibilizar os arranjos de trabalho, ele faz parte até mesmo de um processo de fomentar a adesão dos municípios a esses programas, né? Quando a gente fala de programas e de estratégias de saúde pública, a gente precisa usar a arte do convencimento. Se eu não convencer a equipe de que trabalhar daquela forma é mais adequado, e eu for impor, né, um processo de trabalho, provavelmente não vai dar certo. Então, implementar programas de saúde pública, ele vai muito de você conquistar a equipe,
convencer, você mostrar que esse caminho é mais adequado, para que a gente consiga realmente caminhar por essa evolução e estar fazendo sempre adequações para melhorar o processo de trabalho, né? Vamos falar um pouquinho dessas características fundamentais aqui da atenção básica, né? Que é o que a gente usa aí como pontos norteadores do nosso trabalho dentro dessa atenção primária. O primeiro ponto que é importante a gente destacar é que essa atenção básica ela é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade. Eu falo justamente do contrário do que muitos municípios brasileiros fizeram agora para o enfrentamento da pandemia. Não tem como eu pensar no atendimento de um problema de saúde pública tão grande e tão extensivo como tem sido a pandemia do Covid-19, centralizando serviços, né? Não tem como eu direcionar todo o fluxo de uma cidade para um único local. Então, essa atenção básica, em um momento como esse, justamente por essa sua característica descentralizada, ela é um grande trunfo que o país tem para enfrentar essa pandemia. Porque eu ofereço serviços nas comunidades, nos bairros, né? Eu levo a assistência para perto das comunidades, para próximo das pessoas. Através da atenção básica, eu tenho como entrar em cada casa. Então, a atenção básica ela tem essa característica muito forte, que é desenvolver assistência dentro da realidade que aquelas pessoas estão inseridas. Eu estou falando que o Brasil é um país de proporções continentais, mas a gente percebe essas peculiaridades mesmo dentro de uma cidade igual Imperatriz. Eu costumo dizer que Imperatriz, se você vai no Santa Rita, as pessoas têm hábitos diferentes do que a gente tem aqui na Cafeteira, por exemplo. Né? A comunidade que vive ali no Bom Jesus, ela vive de uma forma diferente do que quem vive ali no Bacuri. Então, cada comunidade, cada localidade, ela tem características próprias. E por isso a importância de forma mais perto da comunidade essa equipe estiver, mais assertivas serão as ações que serão realizadas dentro dessa comunidade. Então, daí também a gente vê a importância dos municípios terem a autonomia de fazer adequações, de realizarem as ações de acordo com a sua realidade loco-regional. Deve ser o contato preferencial dos usuários, tá? Então, aqui essa atenção básica, ela aparece como um serviço que vai organizar a rede. O paciente, ele não deve, por qualquer motivo, procurar uma atenção secundária, o serviço especializado, a atenção hospitalar. Primeiramente, ele tem que entrar na atenção básica, porque a atenção básica ela organiza a rede de atenção. Essa atenção básica ela é ordenadora na unidade básica de saúde. Ser acolhido, ser avaliado na minha integralidade, para que a partir desse primeiro contato com o sistema que acontece dentro da atenção básica, eu possa ser direcionado para um ponto da rede de atenção à saúde, para que eu possa realmente ter a minha necessidade atendida, né? Então, ela é a principal porta de entrada, é o centro de comunicação com toda a rede de atenção. É um pouco difícil a gente conseguir fazer isso realmente ser executado, porque as pessoas muitas vezes não compreendem como que esse sistema está organizado. Isso, inclusive, gera algumas críticas, né? Muitas vezes nem os próprios profissionais conhecem como que esse serviço deve estar organizado. Eu costumo dizer sempre assim, que o brasileiro é muito falho, nós não conhecemos a própria Constituição. Se você fizer uma pesquisa aí em uma sala com 50 alunos, já tive a curiosidade, presente na sala, já ter tido a curiosidade de ler a Constituição, né? Então, fica difícil a gente cobrar direitos se a gente não conhece esses direitos. E a mesma coisa eu falo da Política Nacional de Atenção Básica.
como que eu posso ser um bom médico, um bom enfermeiro da atenção básica, se eu nunca tive a curiosidade de ler a política, de entender quais são os princípios norteadores dessa atenção básica, né? Orienta-se pelos princípios da universalidade, ou seja, o acesso é para todos. Em relação a isso, a esse princípio da universalidade, gente, eu tenho muita esperança de que em um momento pós-pandemia, acredito que nesse momento que nós estamos vivendo, toda a população está com os olhos voltados para o SUS, porque o SUS nesse momento tem sido universal. As pessoas agora estão entendendo que o SUS não é só uma consulta, o SUS não é só um exame marcado, o SUS envolve uma rede de trabalho que vai muito além da assistência. Todo esse processo de vigilância que nós estamos tendo, isso é SUS. E esse trabalho ele é desenvolvido para todos, né? E a atenção básica ela tem um papel fundamental na vigilância, na busca ativa, no registro desses casos, né? O princípio da acessibilidade, eu preciso facilitar esse acesso ao usuário. O vínculo com a comunidade. Então, o profissional que ele está dentro da atenção básica, um médico que ele é um médico da equipe de estratégia de saúde da família, o enfermeiro que é enfermeiro da equipe de estratégia de saúde da família, ele tem que aceitar com a comunidade. E a criação desse vínculo é importantíssimo para que essa comunidade passe a confiar nesse profissional. Esse vínculo ainda é frágil? É frágil. A gente precisa fortalecer o vínculo desses profissionais com a comunidade. Sobretudo, o vínculo do profissional médico. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande de fazer o médico se sentir parte dessa equipe. De fazer o médico fazer visitas domiciliares. De fazer com que o médico participe das ações de promoção, de educação da saúde. Nós temos médicos brilhantes na atenção básica de Imperatriz, profissionais que realmente são vinculados à comunidade. Mas nós ainda temos muitos profissionais que trabalham da forma a ir na unidade, fazer o atendimento e não ter qualquer tipo de contato extramuros. E a gente precisa entender que é justamente esse contato extramuros, esse contato que se faz fora da UBS, que promove o fortalecimento desse vínculo. E é claro, eu não posso deixar de falar, que para que isso ocorra, a gente precisa também fortalecer essa atenção básica, vários pontos de fragilidades que nós sabemos que existe. Mas eu não gosto muito de ficar focando nos pontos frágeis. Eu prefiro focar no que a gente tem de potencialidades. Porque as fragilidades a gente corre atrás de recuperar. E eu também não gosto de ficar sempre colocando a desculpa no sistema. Por que isso? Por que aquilo, né? Eu acho que a gente precisa olhar para a realidade, ver o que a gente tem de fragilidade e o que a gente consegue melhorar dentro da nossa autonomia, dentro do nosso campo de atuação, tá? Gente, a continuidade do cuidado, isso é fundamental para que a gente consiga oferecer uma assistência de qualidade na atenção básica. Eu costumo dizer sempre, quando eu falo de continuidade do cuidado, eu gosto de dar o paciente hipertenso como exemplo, o paciente diabético, o paciente com hanseníase, o paciente com tuberculose. Adianta eu dar um diagnóstico para um paciente diabético, prescrever glibenclamida para ele e largar ele de mão? Não vai adiantar nada para esse paciente. Eu tenho que diagnosticar, orientar, tratar e dar continuidade a esse cuidado. Eu preciso acompanhar esse paciente para o resto da sua vida. Porque eu tenho que lembrar que eu, como profissional da atenção básica, eu estou vinculado a esse paciente. Um paciente que vai fazer um tratamento de hanseníase ou de tuberculose, esse tratamento pode durar de
de 6 meses até 18 meses, dependendo de que complicações esse paciente vem apresentar. Então, é muita ingenuidade ou irresponsabilidade da minha parte enquanto profissional eu prescrever uma medicação para esse paciente que vai fazer um tratamento tão longo e esquecer que ele existe, sem dar continuidade, sem fazer uma visita domiciliar, sem saber se esse paciente está tendo alguma dificuldade, se ele aderiu ao tratamento, se ele abandonou esse tratamento, se ele está apresentando alguma reação a esse tratamento, né? Eu vejo uma coisa acontecendo na atenção básica que, particularmente, eu fico muito triste, que é a questão da transcrição de receita do antihipertensivo. Às vezes o paciente está com 3 anos pegando a mesma receita de antihipertensivo ou a mesma receita de antipoglicemiantes. Mas aí, às vezes eu me pergunto, será que essa medicação ainda está adequada a esse paciente? Será que esse paciente conseguiu aderir a um plano alimentar? Será que esse paciente mudou os hábitos de vida, né? Porque, além da continuidade do cuidado, eu tenho que olhar também a integralidade da atenção. Esse paciente não é apenas um corpo doente. Existe toda a questão socioeconômica, cultural, psicológica que precisa ser acompanhada. Quando eu tenho um paciente hipertenso e diabético, eu preciso analisar também qual é a condição socioeconômica que esse paciente tem de mudar de vida, de mudar de hábitos, sobretudo os hábitos alimentares. Eu preciso entender se essa família vai aderir para contribuir com que esse paciente realize esse tratamento, realize essas mudanças, né? Então, assim, é importante que a gente entenda que eu sou o responsável por esse paciente. Como profissional da atenção básica, se você assume uma equipe, você precisa estar ciente da sua responsabilidade. A partir do momento que você é médico da equipe de estratégia de saúde da família, você é responsável pela saúde de 3.500 pessoas, que é, em média, o que cada equipe acompanha. Então, é importante que a gente entenda a nossa responsabilidade sobre esse usuário. O princípio da humanização, né, a gente bate muito nessa tecla no SUS, humanizar o profissional, humanizar o serviço. Eu, particularmente, acho isso um pouco incoerente, tendo em vista que nós já somos seres humanos, né, já deveríamos ser naturalmente humanizados. A equidade, é muito importante a gente lembrar que o atendimento no SUS ele não deve ser por ordem de chegada, nós vamos falar disso na próxima palestra, que é justamente o processo de acolhimento com classificação de risco. A gente hoje não usa mais o termo triagem, porque quando eu falo de triagem, eu estou excluindo, eu estou escolhendo quem vai e quem não vai. E isso não é humanizado. Então, é o processo de acolher, de ouvir o paciente, para que a gente consiga entender quais são as suas necessidades e, a partir desse acolhimento, dessa escuta e de entender essa necessidade do paciente, a gente possa colocar em prática a equidade, que é justamente atender de acordo com a necessidade do paciente. E a participação social, né, gente? Esse caminho que eu falei aí para vocês que a gente seguiu, que eu tive a oportunidade de participar em 2 momentos, isso é participação social. Ou seja, é quando um membro da sociedade civil, ele pode dar a sua opinião, ele pode compartilhar as suas experiências, e isso, então, fazer parte aí da ideia de como que esse serviço vai ser executado, né? O outro exemplo que eu gosto de citar aqui para vocês entenderem melhor essa participação social é a questão dos horários alternativos de funcionamento da unidade. Se eu tenho dentro da minha comunidade um público masculino, por exemplo, a gente sabe que o programa Saúde do Homem é bem difícil de ser executado, justamente porque o homem sempre tem a desculpa, primeiro que culturalmente o homem já não gosta muito de frequentar os serviços de saúde, né? Já tem essa questão cultural aí. Segundo, que a sociedade mudou muito, a mulher tem um papel forte aí no sustento das famílias, mas culturalmente falando,
o homem ainda usa muito essa desculpa de falta de tempo para comparecer aos serviços, né? Então, eu sou enfermeiro lá da unidade, e aí a comunidade vem me solicitando, olha, nós queríamos que a unidade funcionasse dia de sábado, pela manhã. Isso é possível, né? Desde que eu coloque isso no Conselho Municipal de Saúde, o Conselho vota e a gente abre a unidade em um dia alternativo. E quem que participa desse conselho? Os profissionais de saúde, membros da sociedade civil, representantes dos serviços. Então, a comunidade ela pode ser ouvida. Ainda é pouco presente essa participação social, porque as pessoas não têm muito interesse em participar. Tá? Mas a gente pode, sim, participar efetivamente da implementação e das mudanças dentro desse sistema. Por último, essa atenção básica ela vem considerando o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, né? Buscando produzir uma assistência integral, levando em consideração toda a realidade em que esse sujeito está inserido e toda a dimensão biopsicossocial da pessoa que está sendo atendida, né? Essa integralidade ela vem sempre aí como uma bandeira muito forte a ser levantada dentro do Sistema Único de Saúde. Um coletivo. Então é importante a gente entender que a atenção básica ela não é só atendimento, tá? Eu costumo dizer sempre assim, o nosso objetivo principal nem é diagnosticar e tratar doenças. Na verdade, quando a gente tem um diagnóstico, quando a gente fala de... A gente precisa entender o seguinte, dentro dessa atenção básica eu tenho prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Então, na verdade, o que seria a prevenção? Só para vocês entenderem melhor essa característica aí de ações, né? Quando eu falo de prevenção primária, eu estou falando de ações de promoção da saúde. Ou seja, o indivíduo ainda não está doente. Né? Ou seja, quando eu oriento uma pessoa a mudar de hábitos de vida, a ter uma alimentação mais adequada, a fazer atividade física, né? Eu estou fazendo. Esse paciente ainda não tem, por exemplo, hipercolesterolemia. Esse paciente ainda não é hipertenso. Esse paciente ainda não tem uma glicemia alterada. Isso é prevenção primária. Quando eu falo da prevenção secundária, eu já começo a ter alguns problemas, né? Então, esse paciente já vem apresentando aí um colesterol elevado, uma glicemia alterada, mas ainda não se configura como uma sequela, né? Então, eu vou atuar no controle desses fatores de risco para evitar que o paciente venha a ter alguma lesão em decorrência, aí, por exemplo, de uma hipertensão. Quando eu falo da prevenção terciária, é porque eu falhei na prevenção primária e secundária, e o paciente já tem, por exemplo, uma retinopatia diabética, porque não conseguiu controlar essa glicemia, ele já tem aí um quadro de insuficiência renal, oriunda aí da hipertensão e do diabetes, que geralmente está muito associado, né? Então, é importante que a gente entenda que dentro dessa atenção básica, essas ações de promoção da saúde, tanto na abordagem individual como coletiva, elas são muito importantes. Eu costumo dizer sempre que, infelizmente, os gestores, de modo geral, eles não conseguem visualizar que se eu fortaleço essa atenção básica, a atenção secundária e terciária, a atenção hospitalar, ela vai ter uma folga considerável. Nós só temos hospitais superlotados porque a atenção básica é frágil. Se essa atenção básica ela realmente tivesse o poder de resolução que está previsto, de resolver 90% dos problemas de saúde, eu teria leitos de hospital. Isso eu estou falando de âmbito nacional, tá, gente? Não é crítica ao sistema local. Nós temos uma atenção básica frágil, pouco equipada,
com profissionais desmotivados por baixos salários, principalmente o profissional médico. Dentro da realidade que nós vivemos hoje, um profissional médico para fazer 40 horas dentro da atenção básica, o salário está em média R$ 5.000 nas cidades maiores, né? Se ele for para o interior, isso aumenta, chega aí até 10, 12 mil reais. Mas ainda precisa ser melhorado, para que esse profissional realmente sinta-se pertencente a essa atenção básica. E aí parece que tem uma prioridade a fortalecer o serviço hospitalar porque é mais urgente. Mas é preciso mudar o olhar. Se eu penso em um resultado a médio prazo e eu faço um investimento robusto nessa atenção básica, em uma média de 1 a 2 anos eu começo a ver uma mudança no perfil epidemiológico da população, né? Se a gente for ver que teve uma redução aí de 20% das mortes causadas por doenças crônicas, você vai perceber que realmente essa atenção básica ela é a solução do problema de saúde pública, mas ela precisa estar mais fortalecida. A gente tem potencial para que essa atenção básica solucione os problemas, mas a gente precisa também ter melhores condições de trabalho. Isso em todo o território nacional, tá? É importante a gente falar também que muitas vezes depende do processo de trabalho da equipe, certo? Como gestor da atenção básica aqui em Imperatriz, muitas vezes eu via equipes que tinham uma estrutura exemplar, mas tinham um processo de trabalho deficiente, e outras equipes que tinham uma estrutura física, né, frágil, mas que tinham um processo de trabalho maravilhoso e conseguiam dar muito mais respostas às condições de trabalho. Então, a questão financeira ela é uma limitação, mas ela não é justificativa para que a gente não execute esse trabalho, tá? Abrange a promoção, tratamento e a reabilitação. É importante a gente falar que ela trabalha prioritariamente a promoção da saúde. Mas eu também tenho que fazer diagnóstico. Eu também tenho que tratar. Eu preciso ter suporte laboratorial para solicitar exames, né? A gente sabe que a clínica ela é soberana. Hoje a gente vê um desperdício de dinheiro muito grande porque o profissional às vezes solicita exames sem necessidade. Grande parte dos problemas de saúde que aparecem na atenção básica, eu consigo diagnosticar com um bom exame físico, com uma boa anamnese. Se a gente vê aí doenças de notificação compulsória, como hanseníase e diabetes, ou hanseníase e tuberculose, o diagnóstico ele é prioritariamente clínico, tanto é que eu começo o tratamento antes mesmo do resultado do exame. Mas é importante, sim, a gente ter precisos e oportunos, né? Também não dá para me pensar nessa atenção básica resolutiva sem condições de tratamento. Eu preciso ter apoio para que eu consiga tratar o paciente de acordo com a necessidade dele. A reabilitação é muito importante e vem ganhando força aí com a participação das equipes de NASF, né? Onde eu tenho o apoio do fisioterapeuta, do educador físico, do nutricionista, do pedagogo, assistente social, terapeuta ocupacional. Então, através das equipes de NASF, nós temos uma gama de profissionais que podem nos auxiliar nesse processo de reabilitação do paciente de acordo com a sua necessidade. Houve agora uma mudança no financiamento da atenção básica, as pessoas se assustam quando a gente fala dessa mudança, porque houve uma mudança em 2017 e agora houve uma nova mudança no modelo de financiamento, né? Muitas pessoas criticaram essa mudança no financiamento, mas eu vejo com bons olhos, principalmente no que diz respeito ao NASF, porque havia um conflito de interesse muito grande quando a gente falava do NASF, né? O NASF é matriciamento, né? O NASF não é para atendimento. Mas a partir de agora, com a mudança que houve nesse financiamento, o gestor local
da atenção básica, ele está livre para determinar como que esses profissionais do NASF vão atuar. Então, eu tenho uma equipe, minha realidade local, eu posso ordenar aí o trabalho desses profissionais para realmente trabalharem numa assistência mais efetiva aos pacientes, promovendo aí um melhor apoio na reabilitação desses usuários, tá? Redução de danos e a manutenção da saúde, né? Tem o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e na autonomia das pessoas, né? E principalmente nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. Então, é muito importante que a gente também pense em trabalhar no território para que a gente consiga mudar os condicionantes do adoecimento, né? Eu preciso entender quais são os fatores determinantes do processo de saúde e doença aos quais a minha comunidade está exposta, né? E a gente começar a trabalhar nesses fatores que determinam o adoecimento. Não adianta nada eu ficar tratando verminose dentro de uma comunidade em que isso epidemiologicamente é muito forte, as doenças parasitárias, sem eu entender qual é o foco, onde que essas crianças estão sendo contaminadas. É na água, é na escola. Então, a gente precisa agir nos condicionantes, porque senão eu vou ficar só tratando e aquilo vai tendo recidiva. Então, a gente precisa entender, a minha comunidade está adoecendo, e qual é o foco? Né? O que está condicionando esse adoecimento? E a gente fazer uma ação no território sobre aquele determinante de adoecimento. Tá? Então, é importante que a gente entenda que o serviço da atenção básica ela vai muito além da consulta, da solicitação de exame e da prescrição medicamentosa. A gente tem uma responsabilidade sanitária dentro do território, dentro dessa comunidade. Gente, isso aqui é questão de concurso e muitas pessoas erram, tá? Porque eles costumam fazer pegadinha em prática. Eu tenho que entender o seguinte: eu, particularmente, costumo dizer sempre que eu não concordo em falar que a atenção básica é baixa complexidade. Não é baixa complexidade coisa nenhuma. Se você pega um paciente hipertenso, um paciente diabético, e você vai conseguir fazer esse paciente aderir ao tratamento, mudar os hábitos de vida, começar a fazer uma atividade física, ou seja, você vai mudar a cultura desse paciente, os hábitos desse paciente. Isso é fácil de fazer? Não é fácil. É extremamente complexo. Se você vai fazer tratamento de hanseníase, de tuberculose, em que você tem tratamentos longos que podem apresentar reações, né? E você vai fazer um acompanhamento desse paciente para ele não abandonar o tratamento, isso é fácil de fazer? Não é, é extremamente complexo. Quando você passa a fazer busca ativa nos domicílios, né, para monitorar contatos. Então, a atenção básica, gente, ela é de elevada complexidade, porque ela exige muito conhecimento de protocolos, da realidade local, da realidade das famílias. Então, é um processo extremamente complexo de fazer. Porém, ela é de baixa de trabalhar na atenção. Esfigmo, estetoscópio, termômetro, uma avaliação antropométrica também a gente faz com aparelhos simples. Então, não tem muito recurso tecnológico. Tá? A nossa tecnologia na atenção básica, ela é uma tecnologia leve, que está muito mais relacionada a processo de trabalho do que a utilização de equipamentos de última geração. Tá? Então, ela é complexa, sim, porque fazer atenção básica, trabalhar numa equipe de estratégia de saúde da família é extremamente difícil, exige um comprometimento muito grande do profissional, porém a gente não precisa de grandes equipamentos, não. Tá? Geralmente a gente costuma fazer o atendimento, todo esse trabalho, sem grandes recursos tecnológicos. Bom, vamos começar a entender aqui como que essa equipe está composta.
Então, eu preciso de um médico, é indispensável, não abro equipe de estratégia de saúde da família, tá? Aqui nós estamos falando de equipe de saúde da família, que a gente vai ver hoje aqui várias modalidades de equipes de atenção básica. Esse quadro aqui, ele mostra a composição de uma equipe de estratégia de saúde da família. Então, eu preciso de um médico, preferencialmente que esse médico seja especialista em medicina da família e comunidade, tá? Mas o Ministério, ele deixa aberto. Um enfermeirista, um auxiliar técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, tá? É obrigatório. Médico, enfermeiro, auxiliar e agentes comunitários de saúde. Uma mudança que veio em 2017 é que, além dos agentes comunitários de saúde, nós também temos no sistema os agentes de combate de endemias. E esses profissionais, eles pertencem à vigilância em saúde. Só que agora, com essa mudança que teve em 2017, eu posso trazer os agentes de combate de endemias para comporem a minha equipe. Então, dentro da equipe de estratégia de saúde da família, eu posso ter agentes comunitários de saúde e também posso ter agentes de combate de endemias. O agente de combate de endemia é obrigatório para compor essa equipe? Não. O que é obrigatório são os agentes de saúde. Eu posso acrescentar agentes de combate de endemia. Assim como eu também posso acrescentar, se eu quiser, a equipe com saúde bucal, que é um programa à parte, eu posso acrescentar o dentista e o auxiliar saúde da família com saúde bucal, tá? Não é obrigatório. Eu posso ter a equipe sem saúde bucal, tá? Gente, além dessa equipe de estratégia de saúde da família, eu tenho também, considerando aí as nossas características, né? As especificidades loco-regionais, os municípios da Amazônia Legal, é importante a gente entender que Imperatriz, inclusive, faz parte da Amazônia Legal, apesar de que o que tinha de Amazônia aqui nós já destruímos, mas, geograficamente falando, nós estamos dentro do território de Amazônia Legal. Inclusive, nós ganhamos uma UBS fluvial e acabamos perdendo porque o rio percebeu que o investimento seria muito alto e esse barco iria passar a maior parte do tempo parado, né? Porque o rio tem uma oscilação do nível de água muito grande. Então, nós temos equipe de saúde da família ribeirinha, certo? Para atender as comunidades ribeirinhas. E temos equipes de saúde da família fluvial, que é justamente esse barco que vai se locomover aí ao longo do rio para atender aquelas comunidades mais remotas, tá? Isso acontece muito realmente nas áreas onde a gente tem comunidades mais afastadas. Outra modalidade a equipe de consultório na rua, que inclusive aqui em Imperatriz nós temos, é um trabalho brilhante, que funciona muito bem, vale muito a pena conhecer o trabalho deles, tá? Conheço a equipe, o médico do consultório na rua aqui de Imperatriz é um profissional fantástico, extremamente humano, e que tem aí um carinho muito grande pelo trabalho que ele desenvolve. A equipe de consultório na rua, gente, ela é voltada realmente para o trabalho, para o atendimento da população em situação de rua, certo? Então, é uma equipe que trabalha, é uma equipe multidisciplinar, e essa equipe, ela faz o atendimento dessas pessoas em situação de rua, certo? E a equipe de atenção básica prisional, que é uma equipe voltada para o atendimento das pessoas privadas, em situação de privação de liberdade, que faz o atendimento dentro dos presídios. Bom, o número de ACS por equipe ela é definido conforme a base socioeconômica de acordo com a definição local, certo? Então, professor, qual o número de agentes de saúde vai ter em uma equipe? Depende da população do território, tá? Então, vai depender da minha população. Em áreas de grande dispersão territorial, né,
áreas em que eu tenho muitas vulnerabilidades sociais, recomenda-se a cobertura de 100% da população, com no máximo 750 pessoas por ACS. O que isso significa, gente? Vamos entender esse ponto aqui que é importante. Ali no bairro Maranhão Novo, onde a gente chama de Três Poderes, aqui em Imperatriz, tem uma equipe de estratégia de saúde da família, certo? Só que a gente sabe que a condição socioeconômica do bairro, ela é bem satisfatória, né? Então, ou seja, é uma área que eu tenho pouca vulnerabilidade. É uma área que, na verdade, assim, o meu primeiro emprego foi lá nessa equipe, eu trabalhei na equipe dos Três Poderes, e o que eu percebia? Que as pessoas não recebiam as visitas dos agentes, né? Muitas vezes não abriam as portas. Só que antigamente era obrigado a ter 100% de cobertura, ou seja, todas as famílias tinham que ter a cobertura do agente de saúde. Hoje o Ministério, com a mudança que teve em 2017, ele deixa aberto para o gestor. Ou seja, se eu percebo que lá no Maranhão Novo é uma área que tem pouca vulnerabilidade e até mesmo não tem muita aceitação por essas famílias, eu posso não ter 100% da cobertura do agente de saúde. Ou seja, eu posso desviar esses agentes de saúde para cobrirem uma área que esteja mais vulnerável. Tá? Recomenda-se que o teto máximo desses agentes de saúde acompanharem seja 750 pessoas. Tá? Então, cada agente de saúde acompanhando no máximo 750 pessoas. Ou 150 famílias, o teto que ele atingir primeiro. Mas como assim? Como é que se faz essa diferença de 150 famílias ou 750 pessoas? Depende do arranjo familiar. Tá? E nesse sentido é importante a gente entender que hoje família não é mais a família tradicional brasileira. Um homem, uma mulher e o filho. Não. A gente precisa aceitar e acolher todo o arranjo familiar. Então, para nós, família é um grupo de pessoas que dividem uma casa. Certo? Então, eu posso ter 2 homens em uma casa, é uma família. 2 mulheres, é uma família. Certo? Então, o arranjo familiar não é mais esse tradicional. Se eu tenho um grupo de pessoas dividindo um lar, isso é considerado como uma família. O que muda aqui nessa cobertura é que eu posso ter 150 famílias, cada família ali ter 2 pessoas, e eu só vou ter 350 pessoas. Ah, professor, mas não é 750 pessoas? Não, são 150 famílias. Aí ele pode ter 150 famílias pequenas e não alcançar 750 pessoas. Assim como ele pode ter 50 famílias e serem famílias grandes, de 8, 7 membros. Para a estratégia de saúde da família, há a obrigatoriedade de carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais. Certo? Então, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, todos eles, os agentes comunitários de saúde, todos devem cumprir a carga horária de 40 horas semanais. Desta forma, os profissionais eles só podem ser vinculados a uma única equipe. Dá muito problema nos colegas médicos que se cadastram em uma equipe lá no Tocantins e em outra equipe aqui no Maranhão, porque tem um cadastro nacional, que é o CINES. E aí esse cadastro ele bate, ele faz um cruzamento de dados. Aí ele pensa o seguinte: como é que a tua carga horária é 40 horas e tu está trabalhando lá no Tocantins e ao mesmo tempo está trabalhando 40 horas em Imperatriz? Então isso dá um problema muito grande, porque o Ministério não permite, tá? Às vezes passa, mas aí a Receita te pega e você tem que devolver o dinheiro aí que você recebeu por esses 2 cadastros, certo? Então tem que ter essa atenção aí. Quando eu falo de estratégia de saúde da família, cada profissional só pode ser vinculado a um. Aqui nós temos, por exemplo, a estratégia de agente comunitário de saúde, que foi, na verdade, com esse programa que começou essa ideia de estratégia de saúde da família, né? Para a estratégia de agente comunitário de saúde,
onde eu tenho aí dispersão territorial muito grande, muita vulnerabilidade, aí eu posso ter essa estratégia, tá? Nessa estratégia aqui não é necessário médico. Eu vou ter o agente comunitário de saúde, vou ter o enfermeiro que vai coordenar esses agentes, eu vou ter uma unidade básica de saúde que vai ser a referência desses agentes, e eles vão estar acompanhando o território, né? Acompanhando as necessidades da equipe, no intuito de conseguir oferecer uma assistência de acordo com as necessidades que os agentes comunitários de saúde encontrarem. Uma outra modalidade é a equipe de atenção básica. Aqui foi que teve muita crítica nessa nova modalidade de equipe, mas eu vou já explicar para vocês o porquê que eu entendo, o que o Ministério da Saúde quis fazer quando ele criou a equipe de atenção básica. Vocês devem estar pensando assim, por que tantas equipes diferentes, né? Por que não deixa tudo a equipe de estratégia de saúde da família? Por aquilo que nós falamos lá no começo, pessoal. São muitas peculiaridades, são muitas características diferentes. Então, é importante que a gente tenha diferentes modalidades de equipe, porque cada equipe ela atende a uma necessidade diferente. Antes de haver a criação dessa equipe de atenção básica, tinha muito o que a gente chama de serviço de demanda. A equipe, ali, por exemplo, no Milton Lopes, mas essa equipe não dá conta de atender ao que a gente chama de pacientes fora de área, né? Que é aqueles pacientes que não estão dentro do território da equipe. Aí o município ele pagava, muitas vezes, um médico e um enfermeiro para atender demanda livre. Mas, olha, o município pagava esses profissionais e não recebia nada por isso. Então, era um dinheiro que o município estava tirando do seu próprio fundo. E o Ministério da Saúde ele começou a perceber que muitos municípios tinham isso. Ele não tinha a estratégia de saúde da família em uma determinada localidade, mas ele tinha a equipe de demanda, que vai atender demanda livre. Ele pensou o seguinte, vamos tirar isso da informalidade e essas equipes de demanda serão transformadas em equipes de atenção básica e o município vai passar a receber um recurso para manter essas equipes. Aí o que ele fez? Essa carga horária de 40 horas, porque a gente sabe que temos uma dificuldade em conseguir médicos que cumpram essa carga horária de 40 horas, então ele disse assim, tá, então diante dessa necessidade, dessa dificuldade de ter médicos que cumpram 40 horas, nós vamos criar também a equipe de atenção básica. Porque aí essa carga horária de 40 horas, ela pode ser dividida por até 3 profissionais. Há 3 médicos, né, dividindo a carga horária de 40 horas, então vai ter sempre médico na unidade atendendo demanda. Esse é o ponto positivo. Qual é o ponto negativo? Com esse fracionamento da carga horária, o médico não cria vínculo, nem com a equipe e nem com a comunidade, porque ele vai lá só fazer atendimento. Entendeu? Então, essa equipe de atenção básica, ela foi boa, por um lado, porque formalizou um atendimento que já era feito, o município passou a receber um recurso por isso, mas, por outro lado, por conta desse fracionamento da carga horária, eu comprometo o vínculo do profissional com a comunidade. A equipe de saúde bucal, né, conforme eu já falei para vocês, isso aqui não é obrigatório, eu posso optar por ter a equipe de saúde bucal na equipe de estratégia de saúde da família ou não. Imperatriz hoje conta com, se não me engano, 27 equipes de saúde bucal, que é um número satisfatório para o tamanho do município. Bom, e aí nessa equipe eu tenho que ter cirurgião dentista, qualidade 2, que eu tenho técnico, eu tenho 2 técnicos, na verdade, um técnico e um auxiliar, certo? Então,
E eu tenho, além desse serviço de saúde bucal nas UBSs, o Centro de Especialidades Odontológicas, né, que funciona, que é o CEL. Aqui em Imperatriz funciona ali nos três poderes. Então, a gente percebe que, em relação à assistência odontológica, a gente está também amparado aí por esses programas. O processo de territorialização, gente, ele é um instrumento de planejamento. Uma equipe de atenção básica, uma equipe de estratégia de saúde da família que não conhece o seu território, ele não tem como trabalhar. Eu só posso planejar as minhas ações se eu conhecer o meu território. Então, como médico, como enfermeiro da atenção básica, eu tenho que ter na minha cabecinha muito bem definido qual é o meu território. O que eu tenho de riscos aqui dentro? Vamos dizer que a gente tem que conhecer até as bocas de fumo que tem no nosso bairro. E usar tudo que nós temos, não ter olhos somente para o que a gente tem de frágil. Aqui eu tenho que buscar a parceria do pastor, do padre, da pessoa lá do centro espírita, do centro de Umbanda, os comerciantes. Eu tenho que usar a minha comunidade a meu favor, para todas as ações que eu vá realizar. Eu tenho que conhecer qual é o córrego que passa aqui no meu bairro. Esse córrego ele vai ter vai provocar áreas de alagamento, porque se eu conheço bem o meu território, eu já sei, inclusive, quais são os problemas em potenciais que eu tenho. Nada me pega de surpresa. Ah, mas chegou a época das chuvas, eu já vou saber quais os pontos do meu território que vai alagar. Eu já posso começar um trabalho com essas famílias que moram em áreas de alagamento precocemente, antes do problema acontecer. Isso é o que a gente chama de gestão de desastres. Então, se eu conheço bem o meu território, nada me pega de surpresa. Porque é lógico, eu não vou conseguir mudar a realidade, trabalhar de maneira mais proativa. E se eu trabalho de maneira proativa e não reativa, eu tenho mais chance de ter sucesso no trabalho que eu vou desenvolver dentro dessa comunidade. Então, eu coloquei essa ilustração aqui que está coloridinha, porque, gente, esse território todo colorido é o que a gente chama de uma macroárea. Esse território é responsabilidade da equipe. E eu ainda vou dividir esse território. Cada cor aqui é uma microárea. Então, aqui nessa área verde, eu tenho um agente de saúde. Aqui nessa área amarela, eu tenho outro agente de saúde. Então, eu tenho uma macroárea, que é o território da equipe. E essa macroárea ela vai ser dividida em microáreas, que é o território dos a sua microárea como a palma da sua mão. E esse agente de saúde ele vai ser os olhos da equipe. São eles que vão identificar quais são as necessidades dentro de cada território e trazer para que juntos, médico, enfermeiro e os demais membros da equipe consigam dar resposta às necessidades dessa comunidade. Então, é muito importante esse processo de territorialização, certo? Sem isso, não tem como a gente se planejar. Sem conhecer esse território, a gente vai estar sempre apagando fogo, que a gente vai estar sempre trabalhando só de maneira reativa, e isso não funciona. O trabalho de atenção básica, como eu falei para vocês, eu tenho que ter vínculo com a comunidade. Então, eu já tenho que conhecer os meus problemas. Muitas vezes a gente vê uma UBS, uma equipe muito atribulada, com muito atendimento de demanda, né? Você chega lá, aquela UBS está sempre superlotada, falta um pouquinho de planejamento para que a gente consiga programar as nossas ações de acordo com a realidade do nosso território. Aí a gente não pode esquecer que dá para a gente trabalhar de forma organizadinha assim, quando eu tenho idade, pertence a uma equipe. Hoje, aqui em Imperatriz, a gente está com mais de 50% de cobertura.
Essa é uma fragilidade que vem se arrastando aí de muito tempo, tá? Desde gestões passadas. Nós ainda não conseguimos cobrir 100% do território, mas a gente está nesse processo. Agora, na gestão do Assis, a gente teve um avanço significativo, foi feito um processo seletivo para muitos agentes de saúde, então deu uma boa melhorada. Veio alguns itens necessários para a implantação dessa estratégia de agente comunitário de saúde, né? Carga horária integral de 40 horas, o enfermeiro supervisor, cada ACS tem uma microárea com até 750 pessoas, as atividades do agente, ela deve ser coordenada pelo enfermeiro, né? Com base no planejamento do processo de trabalho, a partir das necessidades do território, conforme a gente já discutiu. A atuação em ações básicas de saúde, né, deve visar a integralidade do cuidado no território, cadastrar, preencher e informar os dados através do sistema de informação de saúde. Cada família ela tem um cadastro de 3, na verdade são 3 cadastros. Então eu vou cadastrar o domicílio. Nesse cadastro do domicílio vai ter todas as características desse domicílio, como que é essa construção, quantas pessoas moram. Eu vou ter o cadastro da família e eu vou ter o cadastro da pessoa. Tá? Então, é um processo bem completo, onde eu conheço a residência, a família, e cada membro dessa família tem que ser cadastrado também. Aqui tem também uma mudança que foi em 2017. Essa colocação ela gera um pouquinho de controvérsia, onde ele fala que as ações de serviço da atenção básica, ele dividiu aqui em atenção básica mínima e atenção básica máxima, né? Que são padrões essenciais e padrões ampliados. Básicos relacionados às condições básicas mesmo do trabalho que já é realizado dentro da atenção básica. Quando ele fala de padrões ampliados, ele fala do gestor ter um olhar para aquele território, conhecendo aí quais são os indicadores de saúde, e aí ele ofertar um serviço a mais dentro daquela UBS que possa dar resposta a uma necessidade de acordo com o que os indicadores de saúde da localidade ou da região mostram. Então, por exemplo, se eu tenho uma localidade, a gente sabe que o número de idosos, né, a gente vem passando por uma transição demográfica, epidemiológica e bem acentuada no que diz respeito à terceira idade. Então, o número de idosos da atenção básica idosa, ela é muito grande. Eu tenho um número de idosos muito grande, aí, ultrapassando 50% da população do bairro. Um exemplo apenas. Né? Então, eu analisei um indicador de saúde e, diante desse indicador e desses parâmetros, eu resolvi colocar um geriatra para fazer atendimento dentro dessa UBS. Então, eu estou ampliando os padrões de atendimento dessa UBS, dando resposta a uma análise dos indicadores e dos meus parâmetros regionais de saúde. Tá? E aí isso gerou um pouco de críticas, mas se você for ler direitinho, você entende o que o Ministério propõe. A gente sabe que não dá para ofertar serviços especializados em toda a atenção básica, em todas as UBS, e eles sugerem, eu achei bom senso do gestor local, tá? A infraestrutura e ambiência, né? A gente já falou da carga horária, essa unidade ela tem que funcionar no mínimo 5 dias da semana, 12 meses por ano. Os profissionais nunca devem tirar férias todos ao mesmo tempo, tá? A unidade tem que funcionar de segunda a sexta. Horários alternativos, eles podem ser pactuados, conforme a gente falou no início da palestra. A população adscrita por cada estratégia de saúde da família é de 2.000 a 3.500 pessoas que estejam dentro do território dessa equipe. Podem existir outros arranjos de adscrição, conforme a vulnerabilidade, riscos e dinâmicas comunitárias
sanitária, e o gestor ele fica livre para organizar isso aí de acordo com a sua realidade. Aqui, o número de equipes por UBS mudou agora em 2017, antes era até 3 equipes, agora aumentou para 4. Essa mudança eu particularmente não vejo com bons olhos, porque eu acho que né, eu já acho muito 4 equipes em uma única UBS, eu acho que isso pode trazer alguns problemas, mas eu entendo a necessidade também de economia mesmo, né? Uma UBS, uma equipe, ela precisa da construção de uma nova UBS. Então, é uma tentativa aí de ampliar esse atendimento sem a necessidade de construir uma nova UBS, tá? E também o Ministério olha o seguinte, eu tinha 3 equipes lá, mas eu tinha uma outra equipe atendendo demanda. Então, esse espaço ele pode ser organizado para 4 equipes, tá? É permitido. Um teto máximo, com ou sem profissionais de saúde bucal. Aliás, o teto máximo de equipe de atenção básica e saúde da família com a população mínima aí de 2.000 habitantes, ou seja, se eu tenho um município, tem uma equipe, uma nova equipe. Algumas regras aqui que veio com o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, que é o PEMAC. Esse programa, ele traz incentivo financeiro para a atenção básica a partir da melhoria de produção e de resultados. Então, ele exige que tenha identificação de horário de atendimento na UBS. Aquele mapinha colorido que eu mostrei lá para vocês, ilustrando o território, ele deve estar fixado na parede da UBS, para que cada usuário que entre na UBS, ele identifique a qual território ele pertence, a qual agente de saúde ele pertence. A identificação do gerente da atenção básica, tá? Também teve uma mudança em 2017, onde quem era o gerente da atenção básica da UBS? O enfermeiro da assistência, o enfermeiro da equipe. Então, com a mudança que houve em 2017, o Ministério criou o cargo de gerente da atenção básica. Isso deve ser um profissional preferencialmente com nível de mas o gerente da equipe é o enfermeiro. Tá? Então, o médico, o dentista, o técnico de enfermagem, os agentes de saúde, eles vão trabalhar de acordo com o gerenciamento do enfermeiro. A função de gerenciar e de organizar essa equipe é do profissional enfermeiro. Relação de todos os serviços disponíveis, né? Então, eu tenho que ter lá na parede da UBS quais são os serviços que eu atendo, quais são os dias de atendimento, que tipos de exames eu ofereço aqui nessa UBS. E o detalhamento da escala de atendimento de cada equipe também deve estar fixado na parede, certo? Isso é uma determinação do PEMAC, que é o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, para que a equipe trabalhe com mais transparência e a comunidade tenha conhecimento sobre o processo de trabalho dessa equipe. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família, para nós finalizarmos, né, que vem mudando. A função desse núcleo nada mais é do que prestar um apoio matricial a essas equipes, no sentido de ampliar o poder de resolução do médico, do enfermeiro, né? Então, muitas vezes eu tenho um paciente diabético que eu preciso aí do suporte de um nutricionista, de um educador físico, né? Então, o NASF, ela tem essa função aí de nos prestar esse apoio clínico, sanitário e pedagógico, contribuindo com a integralidade e a ampliação da clínica, né? Auxiliando aí para que a gente tenha uma maior... pessoal, era basicamente isso que nós tínhamos para discutir. Eu agradeço aí a participação e agora a gente abre para que a gente possa ter perguntas,
se vocês tiverem algum ponto a esclarecer. Vitor, você está acompanhando o chat? Temos alguma pergunta? Professor, até agora nenhuma pergunta. Só agradecimentos mesmo. Ok. Apareceu uma pergunta aqui, professor. Qual é a pergunta? Anderson, qual a sua opinião sobre os caminhos da atenção básica nesse atual governo, visto que percebe-se uma certa desvalorização do conhecimento técnico e científico? Eu sou psicóloga e trabalho na saúde mental, por exemplo. Nos últimos anos está acontecendo um enfraquecimento e um sucateamento dos serviços. A pergunta foi feita pela Alana Costa Noleto. Olha, pessoal, assim, eu olho com muita preocupação, com muita tristeza, assim, muita coisa que vem acontecendo a nível federal, né? Principalmente no cenário que nós estamos hoje, nós temos um ministro da saúde que não é profissional da saúde. E isso é muito preocupante, né? A pessoa que está à frente do ministério, ela precisa entender das políticas e ela precisa, sobretudo, entender é, da dinâmica da população, a dinâmica do território, né? Então, se não houver uma mudança prática no sentido de como que vai acontecer a gestão do Ministério da Saúde, eu olho o futuro do serviço com muita preocupação e com muita angústia. Mas, sobretudo, eu gostaria de ressaltar, para finalizar essa pergunta, que, mesmo olhando com angústia, eu acredito muito no potencial que nós temos. A estrutura, realmente, como você falou, ela vem se passando por um processo aí de sucateamento, né? Em várias localidades, a gente vê UPAs que começaram a ser construídas e nunca terminaram. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma falta de rigor na fiscalização do recurso público, né? A gente vê em momentos de pandemia fraudes e desvio de dinheiro público em um setor em que é tão deficiente que a gente precisa tanto de recursos financeiros. Mais alguma pergunta, Vitor? Tem outra pergunta aqui, professor. O Cecílio Soares perguntou: Bom dia, por gentileza. Na prática, o que mudou no NASF? Então, no NASF, gente, é um processo de mudança que ainda está ocorrendo aos poucos, tá? Na prática, o que mudou é que antes o NASF existia um conflito entre os profissionais da estratégia de saúde da família e os profissionais do NASF. Porque na portaria do NASF, ela é clara quando ele fala que o NASF é uma equipe de matriciamento. Aí, se você for entender o sentido dessa palavra, que o NASF é para realizar matriciamento, fica um pouco subentendido que o NASF é para dar apoio aos profissionais. Ou seja, eu sou enfermeiro, estou atendendo um paciente diabético ou hipertenso, e eu vou solicitar o apoio do nutricionista, do fisioterapeuta, no sentido de me orientar como eu devo conduzir as orientações com aquele paciente. Agora, com a mudança, o gestor local, ele fica livre, inclusive para determinar como que esse profissional do NASF vai atuar. Inclusive, se quiser, colocando ele para fazer o atendimento realmente do paciente. Então, o que muda na prática é que o gestor local, ele vai ter mais liberdade para determinar como que vai ser esse trabalho do NASF. Tem mais uma pergunta, professor. O Yaron Alencar perguntou: Qual a experiência o senhor diria que mais foi contrastante em relação ao recomendado pela PNAB e o que foi aplicado na prática?
Olha, eu vou te dar uma coisa que me incomodou muito agora nesse período de pandemia, né? Que foi a centralização dos serviços de atendimento. Porque, veja bem, a própria, o próprio Ministério da Saúde lançou um protocolo para atendimento de pacientes com Covid na atenção básica. Então, olha para um cenário de Imperatriz em que nós temos aí mais de 30 unidades básicas de saúde. Se todas essas 30 unidades básicas de saúde tivessem com esse protocolo em mãos, empoderadas de conhecimento, munidas de medicação, com certeza esse atendimento estaria sendo feito de maneira mais efetiva do que com serviço centralizado. E isso aconteceu em muitos municípios, não foi só aqui em Imperatriz. Eu acredito que no momento que surgiu o problema da pandemia, as pessoas realmente ficaram muito preocupadas com oferecer um atendimento à população e esqueceram do que nós tínhamos em mão, que é a grande potencialidade da atenção básica, de oferecer serviços descentralizados. Então, eu acho que isso contrastou bastante, porque uma hora que a PENAB fala de descentralizar os serviços, as ações de combate ao Covid-19 foram muito centralizadas. Eu acho que isso andou um pouquinho na contramão. Professor, Mais alguma? tinha uma pergunta aqui, só que já responderam, né? Não sei se o senhor quer dar um parecer sobre a pergunta. É sobre o cartão do SUS. Pode Se falar. a pessoa que tem o cartão pode ser atendida em qualquer lugar do país, ou o atendimento é específico da região que ela mora. Ah, essa pergunta é interessante, gente. Vamos analisar o seguinte: como é o nome? Cartão Nacional do SUS, né? Se ele é nacional, ele deveria ser aceito em qualquer lugar do território nacional, né? Só que o problema é que a gente vem passando por um processo de informatização, né? E esse processo ele é lento, a implantação do SUS ele vem acontecendo. Então, o que que acontece? Qual é a ideia do cartão SUS? É que em qualquer lugar que eu passe o meu cartão, vou usar aqui um exemplo, a ressonância magnética, que é um exame de alto custo. Se o paciente veio lá de Açailândia e fez uma ressonância magnética aqui em Imperatriz, o cartão SUS dele passou aqui. Então, o correto seria esse recurso desse exame vir para o município de Imperatriz. Só que isso não acontece ainda. Então, por isso, os municípios começaram a fazer uma restrição. Só vamos atender e só vamos realizar os exames dos pacientes que tiverem cartão SUS do local. Isso é uma estratégia da gestão local para tentar minimizar a perca de recursos, tá? Mas não é correto, porque o cartão SUS ele é nacional. O que a gente vem observado é que à medida que esse sistema ele vai ganhando força e ele vai sendo alimentado com dados, algumas transações financeiras estão começando a acontecer. Então já existe histórico de recursos que foram transferidos automaticamente porque o cartão SUS passou no local. Então isso nos dá a ideia de que se esse sistema ele continuar sendo alimentado, ele vai funcionar e vai começar a haver essa transferência de recursos de acordo com o local que o cartão SUS passou. Certinho, professor. Então, tem mais uma pergunta aqui. Quais estratégias devem ser adotadas para motivar toda a população a usufruir dos serviços da atenção básica de saúde? Pergunta feita pelo Daniel Guedes. Desculpa, Vitor, repete a pergunta, por favor. Só um instante.
Quais estratégias devem ser adotadas para motivar toda a população a usufruir dos serviços da atenção básica de saúde? Pergunta feita pelo Daniel Guedes. Então, Daniel, eu acho que a equipe tem que ir em busca do vínculo, né? Muitas vezes a gente tem o hábito de dizer assim, o paciente não vem no serviço, problema dele, né? Não é. O problema é nosso. Se eu sou um profissional da equipe, eu tenho vínculo com essa comunidade e eu tenho responsabilidade legal sobre essa comunidade. Então, são visitas domiciliares que precisam ser feitas, né? Busca ativa. Eu não posso, por exemplo, saber que tem uma gestante na minha área e ela não começou o pré-natal e eu simplesmente fingir que ela não existe. Eu tenho que ir na casa dela, saber por que ela não foi fazer o pré-natal, saber como eu posso ajudá-la. Então, é o fazer a visita na casa dele mesmo. Aos poucos, quando essa comunidade ela vai percebendo que eu, como profissional, me preocupo com ele, que eu tenho construção de vínculo com ele, eles passam a buscar o BS naturalmente. Isso é um processo de construção, tá? Que leva tempo e dá muito trabalho para ser construído. Mas a gente pensa o seguinte, geralmente os profissionais da atenção básica, eles permanecem na mesma equipe por anos, né? Então, esse vínculo ele é construído aos poucos, tá? À medida que você vai desenvolvendo um bom trabalho na comunidade. Tem outra pergunta aqui, professor. Professor, em uma região pode haver mais de uma modalidade do NASF para o recebimento de recursos? Pergunta feita pela Karen Stephanie. Pode sim. Aqui em Imperatriz, por exemplo, a gente tem várias modalidades, tá? As modalidades de NASF, elas são de acordo com a realidade local, tá? Então, não é engessado. O município, ele pode ter diferentes modalidades de acordo com a sua necessidade. Por enquanto, foram só essas as perguntas. Ok, pessoal, eu então me despeço de vocês, agradeço pela atenção e desejo a todos aí uma excelente jornada, tá? Eu gostaria de agradecer aos monitores, a todos os alunos membros da comissão, vocês têm sido fantásticos aí, se dedicando, se empenhando para que a gente consiga oferecer um bom trabalho aí para todos os participantes. Muito obrigado a todos os alunos da UFMA, aos alunos externos e, em especial, aos alunos da comissão.